Santa Teresa de Jesus, Castelo Interior. Capítulo 2. Prossegue no mesmo. Declara a oração de união por uma comparação delicada. Diz os efeitos com que fica a alma. É muito para ter em conta. Parecer-vos-á que já está dito tudo o que há a ver nesta morada, mas falta muito, porque, como disse, há mais e menos. Quanto ao que é união, não creio que saberei dizer mais, mas quando a alma a quem Deus faz estas mercês se dispõe, há muitas coisas a dizer do que o Senhor opera nelas. Algumas direi do modo como ela fica. Para melhor o dar a entender, quero aproveitar-me de uma comparação que é boa para este fim, e também para vermos como, embora nesta obra que faz o Senhor não possamos fazer nada, podemos fazer muito, dispondo-nos para que Sua Majestade nos faça esta mercê. Já tereis ouvido as maravilhas de Deus no modo corno se cria a seda, que só Ele pode fazer semelhante invenção, e como, de uma semente, que é à maneira de pequenos grãos de pimenta, Que eu nunca vi, mas ouvi-o dizer, e assim, se algo for torcido, não é minha culpa. com o calor, em começando a haver folhas nas amoreiras, começa esta semente a viver, até que haja este mantimento de que se sustenta, está como morta. E com folhas de amoreira se criam, até que, depois de grandes, lhes põem uns ramitos e aí, com as boquitas, vão por si mesmas fiando a seda, e fazem uns casulos muito apertados onde se encerram e acabam esta larva, que é grande e feia, e sai do mesmo casulo uma borboletazinha branca, muito graciosa. Mas, se isto não se visse e nulo contasse de outros tempos, quem o poderia crer? E com que razões poderíamos concluir que uma coisa tão sem razão como é uma lagarta ou uma abelha, seja tão diligente em trabalhar para nosso proveito e com tanta indústria, e a pobre lagartixa perca a vida na demanda? Para um pouco de meditação basta isto, irmãs, ainda que não vos diga mais, pois nisto podeis considerar as maravilhas e sabedoria do nosso Deus. Pois, que seria se conhecêssemos a propriedade de todas as coisas? De grande proveito é ocuparmos-nos em pensar estas grandezas, alegrarmos-nos em ser esposas de rei tão sábio e poderoso. Tornemos ao que dizia. Então começa a ter vida esta lagarta quando, com o calor do Espírito Santo, se começa a aproveitar do auxílio geral que Deus nos dá a todas, e quando começa a aproveitar-se dos remédios que deixou na sua igreja, assim de como continuar com as confissões, como também com boas leituras e sermões, que são o remédio que pode ter uma alma que está morta em seu descuido e pecados e metida em ocasiões. Então começa a viver e vai se sustentando nisto e em boas meditações, até estar crescida, que é o que a mim me faz ao caso, pois o resto pouco importa. Crescida, pois, esta lagarta, que é o que fica dito no princípio disto que escrevi, começa a fabricar a seda e a edificar a casa onde há de morrer. Esta casa quereria eu dar a entender aqui, que é Cristo. Em qualquer parte me parece ter lido ou ouvido que nossa vida está escondida em Cristo ou em Deus, o que é todo um, ou que nossa vida é Cristo. Que isto seja ou não, pouco faz ao meu propósito. Pois vedes aqui, filhas, o que podemos fazer com o favor de Deus, que Sua Majestade mesmo seja nossa morada, como é na oração de união,
edificando-a a nós mesmas. Parece que quero dizer que podemos tirar e pôr alguma coisa em Deus, pois digo que Ele é a morada, e que a podemos fabricar para nos metermos nela. Oh, se o podemos! Não tirar ou acrescentar em Deus, mas sim tirar e acrescentar em nós, como fazem estas lagartixas, que não teremos ainda acabado de fazer nisto tudo quanto podemos, quando este trabalhito que não é nada, junte Deus com sua grandeza, e lhe dê tão grande valor, que o mesmo Senhor seja o prêmio desta obra. E assim como foi Ele quem fez quase tudo à sua custa, assim também quer juntar nossos trabalhinhos com os grandes trabalhos que padeceu Sua Majestade, e que tudo seja uma só coisa. Eia, pois, minhas filhas, demo-nos pressa em fazer este trabalho e a tecer este casulo, despojando-nos do nosso amor próprio e da nossa vontade, deixando de estar presas a qualquer coisa da terra, fazendo obras de penitência, oração, mortificação, obediência e tudo mais que sabeis. Assim fizéssemos como sabemos e somos ensinadas naquilo que havemos de fazer. Morra, morra este verme tal como o da seda em acabando de fazer aquilo para que foi criado, vereis como vemos a Deus, e nos vemos tão metidas em sua grandeza como está esta lagartixa em seu casulo. Olhai que digo ver a Deus, assim como deixo dito que Ele se dá a sentir nesta maneira de união. Vejamos, pois, o que sucede a esta lagarta, pois para isto é que tenho dito tudo mais quando está nesta oração, bem morta está o mundo, sai uma borboleta branca. Ó, grandeza de Deus! E como sai daqui uma alma por haver estado um pouquinho metida na grandeza de Deus e tão junta com Ele, que, a meu parecer, nunca chega a meia hora. Eu vos digo de verdade, que a mesma alma não se conhece a si mesma, porque a diferença que há de uma lagarta feia para uma borboletazinha branca, a mesma diferença há aqui. Não sabe como pode merecer tanto bem? De onde lhe pôde vir, quero dizer, que bem sabe que o não merece. Vê-se com um desejo de louvar o Senhor que queria desfazer-se e morrer por ele 1000 mortes. Logo começa a ter o de padecer grandes trabalhos, sem poder fazer outra coisa. Os desejos de penitência grandíssimos, o de solidão, o de que todos conheçam a Deus, e daqui lhe vem uma grande pena de ver que é ofendido. E, ainda que namorada que segue se tratará mais destas coisas em particular, embora o que há nesta morada e na que segue e depois seja quase tudo um, é muito diferente a força dos efeitos, porque, como disse, se depois que Deus faz chegar uma alma até aqui, ela se esforça a ir por diante, verá grandes coisas. Ó! Ver o desassossego desta borboletazinha, apesar de nunca ter estado mais quieta e sossegada em sua vida, é coisa para louvar a Deus. Não sabe onde pousar e tomar assento. Depois de o ter tido tal, tudo, da terra descontenta, em especial quando são muitas as vezes que Deus lhe dá deste vinho, quase de cada vez fica com novos lucros. Já não tem em nada as obras que fazia sendo lagarta, que era tecer a pouco e pouco casulo, nasceram-lhe asas. Como se há de contentar, podendo voar, andando passo a passo. Tudo lhe parece pouco de quanto pode fazer por Deus, segundo os seus desejos.
não tem por muito o que passaram os santos, entendendo já por experiência como ajuda ao Senhor e transforma uma alma que já não parece ela, nem ainda sua figura. Pois a fraqueza que antes parecia ter para fazer penitência, já encontra forte, o apego que tinha aos parentes, amigos ou fazenda, que nem lhe bastavam atos, nem determinações, nem o querer apartar-se, pois antes lhe parecia então que se achava mais presa. Já é de maneira que lhe pesa ver-se obrigada àquilo que, para não ir contra Deus, é preciso fazer. Tudo a cansa, porque provou que o verdadeiro descanso não o podem dar as criaturas. Parece que me alongo, e muito mais poderia dizer, e a quem Deus tiver feito esta mercê verá que fico aquém, e assim não é de admirar que esta borboleta busque novo assento, assim como se acha nova e estranha as coisas da terra. Mas, aonde irá a pobrezita? Voltar adonde saiu, não pode, que, como está dito, não está na nossa mão, por mais que façamos, até que Deus seja servido de nos tornar a fazer esta mercê. Ó Senhor, e que novos trabalhos começam para esta alma. Quem dissera tal, depois de mercê tão subida? Enfim, de uma maneira ou de outra, há de haver cruz enquanto vivemos. E quem disser que, depois que chegou aqui, sempre está com descanso e regalo, diria eu que nunca chegou, e não foi senão algum gosto, se é que entrou na morada anterior, e ajudado pela fraqueza natural, e até, talvez, pelo demônio, que lhe dá paz para lhe fazer depois muito maior guerra. Não quero dizer que não tenham paz os que chegam aqui, que a têm, e muito grande, porque os mesmos trabalhos são de tanto valor e de tão boa raiz, que, embora muito grandes, deles mesmos sai a paz e o contentamento. Do mesmo descontentamento que dão as coisas do mundo, nasce um desejo tão penoso de sair dele, que, se algum alívio tem, é pensar que Deus quer que viva neste desterro, e não basta, porque ainda a alma, com todos os lucros, não está tão rendida à vontade de Deus, como se verá adiante, conquanto não deixe de se conformar, mas é com um grande sentimento, porque não pode mais, pois mais não lhe foi dado, e com muitas lágrimas. Cada vez que tem oração é esta a sua pena, que procede, talvez em certo modo, da bem grande pena que lhe dá ao ver que é Deus ofendido e pouco estimado neste mundo e as muitas almas que se perdem, tanto de hereges, como de mouros. Conquanto as que mais a lastimam sejam as dos cristãos, pois ainda que vê que é grande a misericórdia de Deus, e por mal que vivam se podem emendar e salvar, teme todavia que se condenem muitos. Ó grandeza de Deus! Poucos anos antes, e ainda talvez há dias, estava esta alma que não se lembrava senão de si. Quem a meteu em tão penosos cuidados? Embora queiramos ter sobre isto muitos anos de meditação, tão penosamente como sente agora esta alma, não o poderemos sentir. Mas, valha-me Deus! Se muitos dias e anos eu procuro exercitar-me a pensar no grande mal que é o ser Deus ofendido e que estes que se condenam são filhos seus irmãos meus, e os perigos em que vivemos, e quão bem nos vai sair desta miserável vida, não bastará? Ai não, filhas, pois não é a pena que se sente aqui como as de cada terra. Esta bem a poderíamos ter com o favor do Senhor, pensando muito nisto, mas não chega ao íntimo das entranhas,
como aqui, que parece despedaça uma alma e o mói, sem ela procurar, e ainda às vezes sem o querer. Pois que é isto? Donde procede? Eu vô-lo direi. Não tendes ouvido. Pois já o disse aqui de outra vez, embora não a este propósito. Da esposa, que a meteu Deus na adega do vinho, e ordenou nela a caridade. Pois assim é isto, como aquela alma já se entrega em suas mãos, e o grande amor até então rendida, não sabe nem quer mais senão que Deus faça dela o que quiser. Que jamais fará Deus esta mercê, penso eu, a não ser a alma quem já toma por muito sua. E quer que, sem que ela entenda como, saia dali marcada com o seu selo. Porque verdadeiramente a alma ali não faz mais do que a cera quando alguém lhe imprime o selo, pois a cera não o imprime em si mesma, somente está disposta, digo, branda, e ainda, para esta disposição, tão pouco é ela que se abranda, mas fica quieta e o consente. Ó, bondade de Deus, que tudo há de ser à vossa custa. Só quereis a nossa vontade e que não haja impedimento na cera. Pois vede, irmãs, o que o nosso Deus faz aqui para que esta alma já se conheça por sua, dá-lhe do que tem, que é o que teve seu filho nesta vida, não nos pode fazer maior mercê. Quem, mais do que ele, devia querer sair desta vida? E assim o disse Sua Majestade na ceia, e com desejo desejei. Pois como, Senhor, não se vos pôs diante a trabalhosa morte de que havíeis de morrer, tão penosa e espantosa? Não, porque o grande amor que tenho e o desejo de que se salvem as almas sobrepuja, sem comparação, essas penas, e as grandíssimas que padeci e padeço, desde que estou no mundo, são bastantes para ter as outras em nada, em sua comparação. É assim que muitas vezes tenho meditado nisto, e sabendo eu o tormento que passa e tem passado certa alma que conheço de ver ofender a nosso Senhor, tormento que lhe é tão insofrível, que muito mais quisera ela morrer que sofrê-lo, e pensa, se uma alma com tão pouquíssima caridade, comparada com a de Cristo, que se podia dizer quase nenhuma em comparação, sentia este tormento tão insofrível, qual não seria o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e que vida não deveria ele passar? Pois todas as coisas lhe eram presentes e estava sempre vendo as grandes ofensas que se faziam a seu Pai. Sem dúvida alguma, eu creio que foram muito maiores que as da sua sacratíssima paixão, porque então já via o fim destes trabalhos, e com isto, e com o contento de ver o nosso remédio com sua morte e mostrar o amor que tinha seu Pai em padecer tanto por ele, se moderariam as dores, tal como acontece cá na terra aos que, com a força do amor, fazem grandes penitências, que quase não as sentem, antes quereriam fazer mais e mais, e tudo lhes parece pouco. Pois, que seria este sentimento em Sua Majestade, vendo-se em tão grande ocasião de mostrar a seu Pai quão perfeitamente cumpria em obedecer-lhe, e com o amor do próximo? Ó, grande deleite, padecer em fazer a vontade de Deus! Mas, o ver tão de contínuo tantas ofensas feitas a Sua Majestade, e tantas almas irem ao inferno, tenho por coisa tão dura que, creio, se não fora mais que homem, um dia daquela pena bastava para acabar muitas vidas, quanto mais uma.